Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Professor das Obras Podcast. E aqui comigo, Marcel. Eu mesmo. O Marcel é o cara que cada dia ele vem mais elegante, né, Marcel? Obrigado. Tem que, né, tá bem apresentável aqui com os nossos convidados. Boa. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o engenheiro da construtora Sunem, e esse é mais um episódio de tantos que a gente já gravou aqui. O Marcel não foram tantos ainda, né, Marcel? Estamos iniciando a nossa caminhada, né? Boa. E hoje o assunto é instalações, né? Eu acho que de todos os segmentos de uma construção que a gente costuma gravar aqui e falar, esse é o segmento que tem a maior quantidade de insumos, né? Que é necessário conhecer os insumos para que faça boas soluções na obra, né? Tanto na hidráulica quanto na elétrica. Então hoje a gente tem aqui duas grandes lojas, né? Uma representando a elétrica, outra a hidráulica, para a gente falar para as pessoas o que elas precisam saber antes de sair comprando os materiais. Boa? Exatamente. E você sabe, Marcel, eu tenho uma ordem de grandeza de quanto representa a hidráulica e a elétrica de um custo de uma obra, por exemplo, de médio alto padrão? Boa pergunta, viu? Qual que é? Você já tem Tenho. É. Tenho. Você sabe? Dá um chute aí, Marcel, vai. É até legal a sua percepção, porque as pessoas leigas, né? Talvez, né? Quanto, Marcel? Sei lá, uns 12%? 12, mas é 12 só na hidráulica, só na elétrica? Putz, boa pergunta, viu? É, Acho que dividido entre as duas, será ou não? não sei. Eu vou falar no final do episódio. Pode ser? Pode. Então, se você quiser saber essa pergunta, essa resposta, fica aí com a gente que em algum momento eu vou falar a resposta, então. Boa? Muito bom. Legal demais. Bom, quem são os nossos convidados, então, Marcel? Vamos lá, gente. Então, prazer estar aqui, Hugo, né? O Guia do Construtor sempre apoiando aqui, trazendo ótimos convidados. Então, vou começar então aqui com a nossa convidada, a Juliana Rocon, né? Ela é gerente comercial da Andra Materiais Elétricos. A Andra, que é uma das maiores, e se não a maior, loja de material elétrico no Brasil hoje, né? A Andra tem Sim. 49 anos de mercado. Só aqui em Sorocaba ela está há 6 anos, né? A Juliana, ela tem mais de 10 anos de experiência no ramo elétrico, né, Ju? E é especialista em iluminação residencial, graduada em design gráfico. Seja muito bem-vinda, viu, Ju? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa. Bacana. E também aqui do nosso lado, o senhor Antônio Edson. O senhor Antônio Edson, um amigo aí de longa data, um dos grandes apoiadores aí, incentivadores do Guia do Construtor há todos esses anos, né? Um dos primeiros parceiros nossos aqui, se não o primeiro também, né? Administrador de empresas, da Hidráulica Santinês, né? A Hidráulica Santinês, que é uma empresa muito conceituada na área de hidráulica aqui em Sorocaba há 46 anos, né? O seu Antônio Edson tem a especialização em gestão financeira. Ele atua na área de gestão há 35 anos e organização de empresas, participante também de entidades beneficentes aqui em Sorocaba e consultor financeiro nas horas vagas. Seja muito bem-vindo, viu, seu Antônio Edson? Muito obrigado, bom dia a todos. Estamos aqui com o maior prazer para poder ajudar aquele pouquinho que a gente aprendeu durante a vida aí, não? Boa, Bom, boa. Gente, para a gente entrar no assunto aqui, antes um recado rápido para as pessoas. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que é a da comunidade do Professor das Obras. Então, se você tem dúvidas de construção, impermeabilização, investimento de construção, de arquitetura, enfim, dúvidas que compõem uma construção, entra lá, participa totalmente gratuito. A gente troca muita informação lá, é bem legal esse grupo. Bom, para as pessoas que entenderem a gravidade disso que a gente está falando, eu queria que vocês, com a experiência que vocês têm, falassem quais são os principais erros que as pessoas cometem ao comprar materiais elétricos e materiais hidráulicos para uma construção. Acho que o primeiro erro, a gente falando de um público leigo, né, na parte de material elétrico, é eles não consultarem um profissional qualificado. Então, é o primeiro erro, achar que consegue fazer algumas coisas sozinhos ali e não ter um profissional qualificado. Tanto um engenheiro, um elétrico, um eletricista, um arquiteto. Então, acho que é o primeiro erro ali, é não ter esse profissional acompanhando a sua obra, tá? Além de não conhecer um pouco de material elétrico,
A gente tem bastante casos na loja de pessoal que chega sem entender padrões elétricos. Então, vai comprar um produto, não sabe se é 127, 220, se é bivolt. Então, isso acaba ocasionando alguns problemas nas compras, né? E, eventualmente, troca dos produtos. Então, é um dos principais erros ali que a gente encontra aí nesse ramo. Legal. E na hidráulica? Eu também vou na mesma linha, Juliana. Efetivamente, a maior dificuldade que nós observamos é isso: as pessoas não estarem preparadas através de um bom técnico, de um bom profissional, para saber o que querem. E vem, às vezes, fazer uma aventura dentro da loja achando que podem construir. E é interessante que acabamos nós tendo que ser os consultores para essas pessoas, porque elas simplesmente deixaram, talvez por uma questão econômica até, de procurar um engenheiro, ou mesmo um instalador, ou, no caso deles, né, da elétrica, um bom eletricista conceituado, que possa orientar desde o início. Então, esta é a maior coisa que a gente observa lá. Quando um cliente chega, e nós sempre fazemos essa pergunta: você está vindo por intermédio de um engenheiro? Você tem uma planta? Você tem, no caso nosso, uma planta hidráulica? E a gente observa que isso é bem dividido. Uma boa parte vem totalmente desprovido de tudo. Aí nós estamos lá para poder ajudar. Mas a informação sempre será essa. É preciso, principalmente com a grande variedade hoje de novidades que a área nossa tem, de ter um engenheiro que possa estar bem atual, né, com coisas, para que não fique fazendo consertos. Uhum. Porque hoje, basicamente, tem o produto para tudo. Para tudo que você queira fazer, desde um pequeno reparo, tem a peça própria, a coisa certinha, então não precisa inventar. Mas aí, sem dúvida, se tivermos alguém orientando o cliente, ele vem na loja já perguntando ou pedindo a coisa bem correta. O que nós observamos é isso. É exatamente a falta que as pessoas têm. Eu vejo isso por uma questão mais econômica no mundo de hoje. E não procurarem ou não procurarem as lojas já com um profissional por trás. Seja ele quem for, né? É uma opinião minha, né? Isso aí, né? Eu acho que um assunto que você colocou, e que a Juliana também falou, que é a importância de ter um técnico, né, seja na elétrica, seja na hidráulica, por trás, que sabe especificar os materiais, né, para que o cliente, enfim, quem for na loja, consiga fazer uma boa compra. Até para o vendedor também vender bem, né, porque chega um monte de material lá sem especificação, o cara fica na dúvida, né, mas a importância do que o Edson falou, de o vendedor nos auxiliar, também é legal. Se a gente gasta muita energia, Marcel, pensando em planejamento de obra, custo de obra, qualidade da obra, lidar com a equipe toda, e muitas vezes a gente não está se atualizando dos materiais novos que tem, de uma solução diferente daquela que a gente está imaginando. Então, esse contato com os vendedores técnicos, ele é muito importante. Agora, vamos pegar esse ponto do que o Sr. Edson falou, sobre a planta, né, que são os projetos de instalação elétrica e os projetos de instalações hidráulicas, né? Antigamente, se você chegasse no balcão de uma loja com um projeto de instalação elétrica, um projeto de instalação hidráulica, talvez o vendedor não estivesse capacitado para te atender. Hoje, as lojas já investiram na capacitação dos vendedores para atender. De que forma que a Andra consegue atender, por exemplo, um profissional que tem um projeto de instalação elétrica? O que muda isso no atendimento da Andra e o que muda isso no atendimento da Santinense? Faz toda essa diferença, né? A gente ter vendedores capacitados. O primeiro ponto que a gente tem ali para contratar um vendedor é que ele tem um curso básico de elétrica. Então, para que ele consiga realmente orientar o cliente da melhor maneira, né? Porque se ele não entende de material elétrico, os clientes que são leigos hoje, né, vão chegar lá e a gente não vai conseguir ajudar. Então, o primeiro ponto é ter um curso básico de elétrica para conseguir orientar.
Então, eles sabem ler planta, conseguem entender ali todo esse processo. Falando um pouco não só de elétrica, né? Hoje também a gente tem um setor qualificado na empresa para a parte de iluminação. Então, está crescendo muito a parte de iluminação. Hoje, comprar uma luminária, uma lâmpada não é só ali para iluminar o ambiente, faz parte todo de um contexto, de uma rotina, né, da pessoa. Então, a gente tem uma profissional hoje na empresa, que ela é qualificada, é uma arquiteta, e ela ajuda e orienta os clientes na parte de projeto luminotécnico. Então, faz a parte residencial. Então, isso ajuda também a gente orientar os clientes da melhor maneira possível. Então, acho que é isso. Boa. Da mesma forma, normalmente, na parte hidráulica, nós já recebemos a planta com a especificação das peças. O que cabe a nós é fazer uma pequena verificação para ver se aquilo que está vindo como lista de produto está mais ou menos de acordo com o que está na planta. É pouco comum vir só a planta para nós, porque isso já foi resolvido pelo profissional que está por trás da obra. Mas mesmo assim, nós temos a capacitação de ler a planta, o papel, evidentemente, né, para poder ajudar aquelas pessoas que querem entender até o que está acontecendo ali, que é bem interessante. Quando você observa a planta, o cliente ou o dono, o proprietário, ele pergunta para você o que é que o profissional fez ali. É interessante. Mas nós perguntamos, você não conversou com ele? Eu não entendi muito bem. E ali conosco, ele percebe. Olha, isso aqui é uma curva, isso aqui é uma caixa, isto é isto, é aquilo. E dali, às vezes, surgem até algumas pequenas alterações no projeto, na parte de instalação, né? Não no projeto da construção. Isso é bem interessante, mas via de regra, os profissionais, e por isso a gente sempre frisa a importância de ter o profissional por trás da obra, nos, nos mandam as listas prontas, e aí sim vem um trabalho nosso interessante, que é conferir a lista para ver o que é que o profissional está pedindo ali. E opinamos, às vezes, dizendo, olha, aqui tem alguma coisa a mais. Pergunta para ele o que ele pretendia aqui. O que você falou no início, é aquela ajuda, né? O nosso feedback para o profissional da obra, que às vezes surgiu um produto novo, e fala, olha, mas tem esse produto aqui que vai evitar isso e isto. E aí isso é muito bom. E o proprietário fica satisfeito conosco dessa ideia, adquire uma confiança boa e, ao mesmo tempo, ele se sente importante em levar isso ao profissional que está, o engenheiro, fala, olha, eu estive lá, a loja me falou isso, e para o engenheiro é muito bom, né? Porque ele percebe que a loja está o ajudando e não o criticando, dizendo, olha, não nem conhecia essa peça, né, não sabia, e agora, bom, vamos lá ver. E isso é muito bom. Então, resumindo, sim, nós podemos ver pela planta, mas na área de hidráulica, normalmente isso vem pronto para nós. E a gente confere junto para ver se não tem nenhum excesso, que é o que mais ocorre. Ou alguma peça que foi substituída por uma coisa nova. E é muito legal essa interação. Isso nos ajuda bastante no dia a dia e vai se chamando o marketing, né, o merchandising, ou seja lá o que for, do boca a boca, né, da referência. Olha, aquela loja eles não simplesmente me venderam o produto, eles me explicaram o que é que estava lá. É isso, nós estamos por esse caminho. E tem também os casos, né, Edson, que o cara não tem o desenho, não tem a planta, Sim. e ele fala, olha, eu quero fazer uma reforma lá na minha área de lazer, quero colocar um ralo, aquele ralo, como é que fala? Invisível. Se Sim. você tem, não tem, vocês dão essa orientação também, Sim. né, assim nada. Isso é muito interessante e no dia a dia nosso, várias pessoas chegam com essa
proposta para nós. É. Escuta, o que que eu faço na minha casa? Uma pessoa comum, o que eu faço lá? Furou um cano, eu preciso fazer tal coisa. E nós ali praticamente damos uma aula simples, é claro, de soluções. Indicamos o produto, e eles levam isso e saem de lá satisfeitos. E o que é curioso é que eles adquirem conosco uma confiança de que qualquer coisa que aconteça na casa deles, dentro da nossa área, eles estão voltando. E às vezes não é para fazer nenhuma compra com volume expressivo, é para comprar um parafuso. E você atendeu bem, ele entendeu o que ele precisava e começa a voltar lá, né? E dali os negócios ele, são pequenos e grandes, aí não tem problema. Mas é muito comum você estar lá no nosso balcão, e as pessoas estarem com um monte de peças separadas lá montando a solução, porque evidentemente elas vieram sozinhas, ou vieram ela e um pedreiro, e não entendem absolutamente nada. E aí nós praticamente ensinamos o pedreiro a como montar a peça e até montamos a peça para ele, só vai praticamente colocar lá na obra. Isso é muito interessante. Então, são esses dois fatores, que é você vem com tudo pronto e esse atendimento que é o mais prazeroso, viu? Que é conversar com as pessoas, porque a conversa ela ultrapassa um pouco, não fugindo do assunto, da parte técnica, você acaba adquirindo um amigo. E desse amigo você descobre o que ele faz. Eu faço isso, vou dar um exemplo prático para vocês disso, né? Conversando com uma pessoa, ele se revelou pastor de uma igreja da Assembleia de Deus. Pois não. E conversei bastante com ele. Hoje, praticamente todas as congregações da Assembleia de Deus compram conosco, Legal. sabe? Pois é. Legal. Porque, Tudo de um atendimento bem feito. e você conhecer a pessoa que está ali. Conhecer, né? Quem é que está ali do lado de lá? Tá? Além de ser um cliente e tudo, a nossa loja permite isso. Que nós conversamos com as pessoas. E não sou eu, é o Valdir, que você conhece, o Adilson, que está há muitos anos lá, o Marcelo, o menino que está há pouco tempo, que ele é especialista em fazer reparos em peças pequenas, ele gosta muito disso, né? E toda a nossa turma, e é minha filha, né? E é a supervisora de tudo e sabe tudo isso, e ela para relações públicas é com ela, o assunto é com ela, né? E deixa eu te perguntar, lá na Andra também tem isso, né? Tipo, porque eu fico imaginando, né? A pessoa chega lá e fala, nossa, eu tô com a minha luz lá, que ela fica piscando direto, eu não sei se eu tenho que trocar a luz, se é uma questão na fiação. Vocês chegam a dar algum tipo de orientação também técnica, ou vocês sempre falam, não, tem que falar com o eletricista, tal, tudo mais, ou coisas simples vocês conseguem resolver? Geralmente a gente dá uma primeira orientação, né? Tenta entender o que de fato está acontecendo com o produto, para se de fato é problema do produto, problema na instalação, o que de fato está acontecendo. Então, os vendedores estão ali orientados a tentar entender realmente o que o cliente está trazendo. E aí, se a gente entende que é alguma coisa um pouco mais específica, aí a gente pede orientação, pede para procurar um profissional, porque não vai ter muito como a gente resolver. Mas os vendedores estão ali também para dar esse suporte. E é o que ele falou, né? Ele tá ali para resolver problemas do cliente, a gente não tá só para vender, né? Porque o que mais acontece é pessoas leigas e pedir ajuda. O que eu faço na instalação? Como que eu instalo? Como que eu faço? Me dá uma sugestão. É o que mais acontece ali nesse ramo elétrico também, né? Uma outra coisa que o senhor Edson falou, e assim, as pessoas talvez estão escutando as nossas perguntas aqui, escutando as respostas deles, e não estão entendendo o nível de gravidade que é quando a gente fala de instalação numa obra, né? E eu explico isso. Bom, uma das coisas que mais sobra quando termina uma obra é material hidráulico, você pode ter certeza. Ah, é? Você pode ter certeza. O cara vai fazendo o pedido, não olha o saco que já tinha comprado, e aí vai pedindo material novo. Quando chega no final da obra, dá para fazer mais um edículo lá no fundo de tanto material que sobrou, né? Isso é fato.
né? E aí eu já vou falar a importância de ter um técnico que tem bom relacionamento com essas lojas. Porque, por exemplo, nas minhas obras, eu já tenho um acordo lá com a Santa Inês, que os materiais que sobra, claro, que eu não lixo a peça, que a peça não tá suja, coisas do tipo, por eu comprar sempre com eles, eu pego um saquinho, pego tudo que sobrou, eles colocam lá de crédito para mim, eu faço isso quando a obra tá nos 80%, ainda falta alguma coisinha da caixa d'água e tal, eu já eliminei toda a sobra da minha obra, né? E resolvo o problema do meu cliente também, que não é gasto desperdiçado. Mas as pessoas por aí não têm, às vezes, relacionamento com os lojistas, então acabam ficando lá, né? Com um estoque depois que termina a obra. Material elétrico também acontece isso, é conduíte que sobra um monte, né, e etc. Bom, mas o senhor Edson falou uma coisa que é muito importante. Ele falou que é o cara que muitas vezes se encarrega por fazer as coisas, que é o pedreiro, né? E assim, eu fui professor lá do Senai por 4 anos no curso de mestre de obras, né? E tinha ali um módulo no curso que a gente ensinava os alunos a fazer a leitura da planta de instalações hidráulicas e elétrica. Na planta de instalação hidráulica, a maioria dos alunos era pedreiro, né? Não tinha muitos encanadores ali. Mas ainda na planta hidráulica, por ser uma planta mais intuitiva no entendimento, eu percebia que eles conseguiam pegar mais rápido, né? Putz, explicava para ele a diferença de uma instalação de água pluvial, esgoto, aquela coisa toda. Eu via que eles se perdiam muito nas peças, né? Não sabia o que era uma junção, e não sabia o que era um T, como fazer uma inspeção, caixas, para que serve uma caixa de areia, uma caixa de inspeção, enfim, essas coisas eles se perdiam. Mas agora na elétrica, e aí o que acontece? Tem muitas obras que ainda tá na mão desse cara, do pedreiro que faz a elétrica, né? Na elétrica, Marcel, os caras não entendiam nada. Sabe o que é nada? Nada, Marcel. Aquele projeto, ele era confuso. E eu vou falar um pouco mais além. Não é só o pedreiro que tem dificuldade. O técnico em edificações, que estuda pouco de elétrica, o engenheiro civil, que entende pouco de elétrica. Então, ele é um assunto delicado, isso, né? E aí eu queria saber um pouco da visão que vocês têm. O Edson até falou do pedreiro aqui, mas o que vocês acham que poderia ser feito para a gente melhorar? E assim, até tentar convencer os clientes de que os caras não sabem, né? O que faz? Acho que a parte elétrica é a mais difícil hoje, porque a gente fala de segurança, né? Se você instalar alguma coisa errado ou algum produto de má qualidade, você vai ter um grande prejuízo aí na sua obra. E a gente está falando de segurança. Pegar fogo, prejudicar vidas. Então, é bem delicado quando a gente fala da parte elétrica. O que a gente tenta ali na loja, quando o cliente vem com uma lista e a gente vê que realmente é um profissional que está fazendo, é um pedreiro talvez, ou é um profissional que não sabe de elétrica, mas está fazendo a parte elétrica, a gente orienta. Como a gente tem alguns cursos de segurança, né, NBR, enfim, essas coisas, os vendedores, a gente pede orientações e explica para o cliente, olha, de fato, o que você está comprando não é adequado, o profissional que está te pedindo não é adequado, então é bom rever. Toma cuidado. Toma cuidado, isso não serve para isso, ou isso serve para isso, você vai ter um problema lá na frente. Então a gente tenta orientar para que ele saia da loja confiante do que ele está comprando e do que o profissional que ele contratou. Por isso que lá no começo eu falei mão de obra qualificada, que não é todo mundo que hoje está trabalhando nesse meio que está qualificado para isso. Infelizmente, acontece muito. Você pegar casas hoje, tem pessoas que nem DR não usa na obra porque acha que é caro, não precisa. E a gente sabe o quanto é segurança. Então, os vendedores estão ali para tentar mostrar para o cliente o que realmente eles precisam. Olha, isso não está indicado. Se fosse você, eu trocaria de profissional. Toma cuidado nisso, se atenta naquilo. Então, eles estão ali para dar uma orientação. E o que a gente vê muito também nesse ramo ali elétrico e que prejudica é o pessoal que só chega pensando em preço, né? Não que não seja importante, porém tomar cuidado, porque nem tudo que tá ali com preço mais barato vai ser o correto. Bem aquele ditado, né? O barato sai caro no final, e a gente tá falando de vidas, né? O que acho que é o mais importante, é pensar no que a gente tá comprando. Então a gente tenta dar orientações na parte. Nós, como vendedores, tentamos dar orientação para o cliente, quando a gente vê que realmente não tá adequado, né? Quer acrescentar alguma coisa, Antônio? No caso da hidráulica, é um pouco mais
complicado isso. Exatamente porque a complexidade de uma reforma, por exemplo, é quase nenhuma. E você tirar isso da mão do pedreiro, teria que passar por um convencimento do proprietário. E o proprietário não tem a mínima vontade de procurar um profissional adequado, um engenheiro, talvez porque ele ache um pouco custoso usar esse profissional, e ele então deixa na mão do pedreiro, e o pedreiro, como a parte hidráulica, ela é tranquila, ela não traz grandes transtornos, ou quase transtorno nenhum se houver um erro de instalação. Estamos falando de edificações pequenas, é claro. Estamos falando de um prédio, isso é outra história. Isso faz com que, então, o pedreiro atue. Mas também tem uma coisa, a cada dia que passa, esse profissional ele está sendo contratado, ou o pedreiro está sendo contratado por um empreiteiro. Está meio que sumindo o pedreiro. É mais um empreiteiro. Esse já tem um pouco mais de conhecimento e ajuda bastante. Mas é de difícil solução você tirar isso da cabeça do proprietário, que um pedreiro, eu não estou aqui criticando a profissão absolutamente, e sim o conhecimento de um pedreiro, né? Tem pedreiros muito bons aí, que fazem serviços muito bons, mas alguns deles não sabem mesmo, né? Mas o proprietário não se preocupa muito com isso e deixa na mão dele, e aí sobra para nossa mão lá tentar ajudá-lo, né? No caso da hidráulica é um pouquinho chato você tentar qualificar o pedreiro. Embora você, assim como a Jana falou, promova alguns cursos de especialização, mas o pedreiro não vem. Ele não vem. Ele se acha que ele sabe assentar o tijolo, tudo, e aí fazer um buraco lá e pôr um cano, tá tudo certo. E como o erro é mínimo, aí, o que acontece é o que você falou. Na mão de um pedreiro, o excesso de peças e sobra é muito maior. Bom, Muito. se os pedreiros ficarem tristes com o que a gente está falando aqui, eu vou fazer uma pergunta bem simples, só para eles entenderem o que a gente está falando. Por exemplo, pedreiro que você está me ouvindo aqui, ó. Falando na hidráulica, você sabe o que é uma luva com fixador? Se você não souber, você tem que deixar para o encanador. Porque é um item básico que muita gente não conhece, né? Ou, por exemplo, você sabe o que é um DPS? Se você não sabe o que é um DPS, deixa para o eletricista, né? Então, esse cuidado, Marcel, quando a gente faz uma obra, ele é muito importante. Ele é muito importante. Porque tem obras que, de fato, ali, putz, você só tem que mudar um ponto hidráulico daqui para colocar a colar, é fácil, né? Não tem dificuldades, né? Mas quando você pega uma obra inteira, né? Eu acho muito importante o cara saber sobre ventilação, o cara saber fazer uma tubulação que muitas vezes é se pressurizado, então tem cola certa para as coisas. Ou o pedreiro que entenda a preocupação de buscar conhecimento, né? Eu sei que é difícil, né, esse movimento, como o Edson falou, mas a partir do momento que ele começa a estudar mais, ele vai conseguir buscar mais oportunidades para ele também, né? Quanto mais capacitado ele tiver, mais ele vai conseguir, inclusive, financeiramente, se tornar mais próspero também, né? Então isso é importante, né? Uma outra coisa legal também que eu queria que vocês falassem um pouquinho é que, assim, é evidente que as pessoas, quando têm lá relação de materiais, elas vão cotar na Andra, na Santa Inês e vão cotar em outras lojas também, né? E vocês vendem produtos que não é fabricação própria, são produtos de marcas grandes, que inclusive vocês podem citar aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas o que as pessoas precisam entender também é que, por vocês terem um bom relacionamento com essas marcas grandes, vocês também compartilham de uma responsabilidade com eles, né? Eu queria entender, por exemplo, alívios de garantia, coisas do tipo, o quanto vender uma marca grande faz diferença para vocês e o quanto vocês têm de assistência dessas marcas. Bom, hoje na Andra, praticamente todos os produtos que a gente vende tem garantia, né? Cada um com o seu prazo ali, então a gente vai de 1 ano de garantia até 5 anos de garantia, e isso faz toda a diferença. A gente não tá falando só
de garantia, a gente está falando de qualidade de produto. Então, hoje, se a gente pega um fornecedor que tem 5 anos de garantia, você entende que ele está dando qualidade daquele produto. Ele não vai dar 5 anos de garantia e não atender as expectativas do cliente durante esses 5 anos, né? Então, a gente tem grandes marcas e elas prezam pela qualidade do produto. Então, não é só a garantia por dar a garantia do produto, né? Então, elas prezam pela qualidade. Então, dentro desses 5 anos, ela vai continuar atendendo a eficiência energética, ela vai continuar o produto atendendo o que ela especificou. Então, é muito importante, sim, a garantia desse produto. E até porque se a loja não tem esse suporte, quem acaba perdendo é o cliente, né? Então, compra o produto, que é 1 ano de garantia, passou 1 ano e um mês, esse produto parou de funcionar. Como que faz, né? Ele acaba deixando de ter ali o produto. Então, a Andra, ela é um intermédio de todos esses fornecedores que a gente trabalha e que trabalham com garantia, tá? Existem casos só específicos de garantia, então praticamente tudo é trocado pela loja, a gente faz esse intermédio. Precisou trocar um produto que tem 5 anos em 4 anos, a Andra troca, não tem problema nenhum, só chegar lá no saque. Porém, algumas marcas em específicos, a garantia é um pouco diferente. Por exemplo, produtos técnicos hoje. Geralmente são 7 dias pela loja e o restante aí entra em contato com assistência técnica. Porque, de fato, precisa entender o porquê que o produto deixou de funcionar. O que seria um produto técnico? Produto técnico, vamos, por exemplo, hoje um chuveiro. Então, ele funcionou ali durante 7 dias. Depois disso, ele parou de funcionar. Não é normal. Que ele estava funcionando e deixou de funcionar é uma parte técnica. Então, a gente precisa de uma assistência técnica para entender, de fato, por que ele parou de funcionar. Parte de automação. Então, um disjuntor, uma inversora, talvez. Então, por que uma inversora parou de funcionar? Não é normal. Então, a gente encaminha para assistência técnica. Então, todos os produtos têm garantia, praticamente quase tudo direto pela loja. Em casos específicos, as partes técnicas que a gente pede para levar na assistência, né? Mas é muito importante a garantia do produto, né? A gente está falando de qualidade, né? Esse respaldo que vocês dão para profissionais como eu, que trabalho com administração de obra. Preciso ter bons parceiros do meu lado. Eu não vou indicar uma loja e eu não confio, né? Não tem jeito. E aí eu tiver o primeiro problema, acabou minha assistência, né? Eu que tenho que resolver para o cliente. E na hidráulica, como é que funciona isso? Então, a hidráulica é muito semelhante. A escolha dos nossos fornecedores, que no nosso caso estão há muitos anos conosco, ela parte principalmente pela garantia que o fornecedor nos dá. Todo novo fornecedor, quando aparece, e aí sou eu que atendo, eu faço essa pergunta. Se eu tivermos algum problema, a loja pode trocar primeiro, antes de qualquer assunto? Quando eu percebo que há uma dificuldade do fornecedor em me responder isso, eu não aceito o fornecedor. Por isso que hoje todas as marcas que nós temos, da mesma forma, aquilo que é corriqueiro, que você percebe, você troca. Se é uma coisa técnica mesmo, você precisa pedir para a fábrica ir lá, ver o que aconteceu. Mas, curiosamente, no ramo hidráulico, nós temos uma... não vai você abusar depois de nós. Olha lá, pronto. Pronto, pode dar a dica de ouro aí. Uma vantagem que nós podemos trocar a peça, e não esperar o problema ser solucionado. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho que mandar um técnico da fábrica lá, vou dar um exemplo para você da fábrica Tigre, tubos e conexões, um problema na tua caixa d'água. Ele vai lá, constata o problema, ele não precisa ficar esperando a fábrica repor. Nós podemos repor e depois nos entendemos com a fábrica. Quando é uma coisa mais comum, uma peça normal, nós simplesmente trocamos e depois nos entendemos com as fábricas. Mas trabalhar com empresas que nos dão esse suporte da garantia do produto é muito importante. Porque tem muito produto aí que a garantia é só no papel. Na hora que tem um problema... Você já deixou de trabalhar com alguma marca por conta disso? Já. Nesses anos todos, muitas. Muitas. E nós encontramos exatamente isso, a dificuldade um problema,
e ficamos sem solução. Falei, bom, então eu não vou trazer outro problema para nós. Mas como nós trabalhamos com essas empresas maiores, e tem todo um staff por trás, é muito tranquilo fazer isso. Mas é importante que as pessoas saibam disso, né? Que as lojas, elas estão para ajudar o cliente. E às vezes o cliente tem que entender que o problema que aconteceu é muito mais sério, e aí sim, porque ele escolheu um instalador errado, que ele escolheu um profissional ou nenhum, e nós precisamos do apoio da fábrica. Aí tem que estar um tempinho para isso. Mas uma vez resolvido, uma ocasião, você está falando de produto, né, de luva de fixação e coisas assim. O instalador, ele instalou numa laje os canos todos soltos. E o que aconteceu num condomínio, isso faz muitos anos, os canos soltaram todos e inundaram a laje e a casa toda com móveis moldados. Foi um caos. Então aí nós não temos muito o que fazer. A fábrica verificou isso e falou: isso aqui é um erro de instalação, meu cara. Se eu soubesse, eu não tinha contratado. Eu falei: pois nós avisamos vocês, não é? Ontem ocorreu um fato interessante, que foi uma orientação que nós demos sobre garantia. E às vezes as pessoas compram as peças e levam todo tipo de peça, né? Como tem aqui, tem desde o fio que você pode levar na obra, como registro que você não precisa estar levando na obra. E fica jogado lá. E a gente orienta: olha, isso separe, observe, quando for usar você leva lá e fala para o seu engenheiro: olha, está aqui comigo a peça, para que exatamente preserve a garantia. Mas assim, não dá para trabalhar com uma fábrica e não te dê esse respaldo de garantia. Infelizmente, ainda existem no Brasil, embora tenha norma para tudo, algumas fábricas que eu nem conheço o nome porque não trabalho. E tem produtos de má qualidade, e aí não tem o que fazer. Mas a garantia nós trabalhamos assim com várias fábricas, e uma das questões que a fábrica nos pede é exatamente um laudo de que aquela peça tem garantia. Esse laudo é a indústria que dá. Então nós não temos como ficar dizendo que a garantia somos nós. Embora nós damos a garantia como loja, mas em parceria com a fábrica. Nunca tivemos problemas lá sérios, assim, que não pudéssemos atender o cliente por um problema na peça, não é? E também hoje, quando você compra de marcas boas e fábricas boas, é muito pequeno o efeito que dá, viu? Depois instalado é muito pequeno, muito pequeno. Você percebe alguma peça estragada, alguma coisa antes, mas depois é muito difícil. Mas a garantia hoje, no Brasil, um dos principais fatores que devemos levar em conta quando vamos comprar qualquer coisa. Qualquer coisa, seja um sapato, seja um material hidráulico, qualquer coisa. Só aproveitando um gancho do Edson, a Andra também preza muito pela essa parte da garantia. Realmente a gente escolhe a gama de fornecedores dentro desses padrões. Então, o primeiro ponto ali para a Andra trabalhar com grandes marcas é o respaldo e a garantia que eles têm do produto, garantindo a qualidade também na compra final. Então, importante ressaltar isso também, que é muito importante ali. Os parceiros que a gente trabalha terem essa garantia, né? Boa, legal. Isso é legal, né? Porque quando a gente vai nas lojas de vocês, a gente percebe que os produtos que vocês vendem são marcas que a gente já conhece. Uhum. Dificilmente você vai lá ver um produto e fala: esquisito isso aqui, né? Não acontece, né? Então isso é bem, bem importante para nós que estamos comprando também. Bom,
Para deixar a conversa um pouquinho mais leve aqui, Hum. ô Marcelo, e você vai pensando no custo aí da hidráulica e da elétrica numa casa, viu? Eu já dei meu chute aqui. Vai procurando no chat GPT aí, né? Vamos lá. Eu queria bem curioso isso. O que mais acontece que as pessoas compram errado de elétrica e hidráulica? O produto que mais acontece erros, o que é? Então, na parte hidráulica, nós trabalhamos com medidas, né? E o que o pessoal mais compra errado é o produto com a medida errada. Por quê? As peças têm uma medida padrão e medidas que são, assim, diferentes. Calculadas em milímetros e outras em polegadas. As pessoas vêm lá e dizem assim, são 2 polegadas. E aquela peça que ele quer não é vendida em polegada, é vendida em milímetro. Peças, por exemplo, um cotovelo de esgoto, ele é vendido em polegadas. E um cotovelo de água, que é aquele marronzinho, é milímetros. E as pessoas dizem, eu quero uma peça de 2 polegadas. E nós dissemos, olha, eu acho que você está errado. Não é 2 polegadas, aqui é um pouco menos. Não, é isso mesmo. Inclusive técnicos. Bom, tá ali uma hora, volta, de fato você tinha razão, eu pedi errado. Então, o que mais acontece no nosso caso é com relação às medidas. As medidas. Isso precisa estar muito bem precificado, por isso que nós pedimos que as pessoas tragam, né, uma lista, visto, e se tiver dificuldade a gente pode olhar na planta, para ver se realmente ele está pedindo certo. E é muito comum, nós recebemos devoluções, às vezes de compras maiores, porque foi tudo errado. E o que é mais curioso, nós orientamos que estava errado. A resistência de... A resistência é muito, muito grande. E aí, os anos de trabalho nos deixam isso tranquilos, né? A gente compreende. Vai lá então, né? Devolve, é isso que você falamos para você. Isso é o que mais acontece no ramo hidráulico. Porque estamos falando de buraco, parede, então isso tem que estar dentro da dimensão correta. Quiser usar uma coisa muito maior do que o buraco, só porque você acha, ele olha o buraco e fala, esse buraco aqui é 2 polegadas, mas por fora e por dentro. Quanto é que tem por dentro? O buraco olhando aqui é isso. E lá, um pouco menos. Aí ele vem e compra. Isso é o que mais acontece no nosso negócio lá. Peças erradas fora disto é muito, muito incomum. A medida é o principal fator de troca lá, nosso, porque, como falamos, temos peças com garantia, peças de grandes fornecedores. Quem é que faz com que troque? Com exceção do que você falou daquilo que sobra, mas no transcorrer da obra, as peças com medidas erradas. Mas nós temos, isso já para nós não faz parte de uma preocupação, é até uma diversão quando as pessoas vão e voltam para trocar as peças. E eu estou falando de todo tipo de coisa, desde um pequeno parafuso que as pessoas compram errado, porque acharam que serviria para eles. Olha, tem certeza? Não, tenho certeza. Daqui a pouco ele volta lá. E é até divertido, porque aí a gente consegue continuar com aquela nossa relação, né, de empatia, com as pessoas, né? Uma situação de brincadeira, você pode fazer uma amizade também por conta dessas coisinhas simples. Mas, respondendo objetivamente, sim, é por conta de medidas de peças, né? E na elétrica? Bom, na elétrica tem bastante coisa, né? Mas acho que o principal ali é sobra e falta de mercadoria na parte de interruptor e tomada. Então, isso acontece bastante.
Às vezes porque a lista vem com um excesso ali da quantidade ou porque realmente mudou. Era para ter 5 tomadas e no fim eram 4 tomadas. Então sobra. Tem muita coisa de interruptor e tomada realmente que vem de troca. E a parte de iluminação. Então, temperatura de cor. Acontece bastante também. O cliente levou branco, mas era amarelo. Levou branco, era neutra. Então, isso também tem bastante retorno de troca ali. Eu acho que o mais acontece. As parte de polegadas a gente não trabalha tanto, mas também tem algumas coisas de 3/4, 1 polegada que tem os tubos. Mas acho que interruptor e tomada é os campeões ali. Isso acontece nas minhas obras, inclusive. Interruptores e tomadas, eu nunca consegui cravar 100%. Quando você chega no seu final, você fala, por que eu pedi tudo isso? Ou cadê tudo que eu pedi? Exato. Faltou. Mas, meu amigo, por que sobrou tomada aqui e tal? É sempre assim. Aí vai lá, troca, importante não abrir a embalagem, viu, gente? Isso. Eu aqui vou contar uma curiosidade, que a minha filha Juliana deu um trabalho enorme para a Andra. Minha Trabalho xará. enorme. Aonde? Na iluminação. Porque comprou as lâmpadas, né? Acho que é lâmpadas, ainda chama lâmpada, né? E aí não era no tamanho, não era na cor, e vai e volta. Nossa, foi um. Mas eu quero dizer que a Andra, preciso fazer propaganda disso, a Andra correspondeu fazendo tudo que precisava para fazer as devidas trocas, sem problema algum. E o proprietário, quando chega na obra, assim como tomada, no nosso caso não tem muito jeito, o cano está lá dentro da parede, ele não tem como quebrar a parede, mas na tomada ele quer, vamos pôr mais uma tomada aqui, vamos pôr mais uma lâmpada aqui. E aí, coitado da loja que vende o produto, porque fica lá, vai e volta, vai e volta. Aí tem o diâmetro dessa aqui, não deu lá no soquete porque não combinou, não é isso? Então estou dizendo, causa própria, que a minha filha fez isso. Mas foi muito legal o atendimento da Andra, porque é o que eu espero que a minha loja faça. E a Andra fez isso. Claro que somos reservados a todos os controles, a forma, não é chegar lá e daqui uma peça e da outra. Temos que entender os processos que hoje a gente tem que passar por conta da formalidade da empresa. Só abrindo um espaço aqui, hoje a Hidráulica Santinesa, assim como a Andra, posso falar por eles, porque é a minha área, nós somos 100% formais. Então, nós não conseguimos ser informais, embora tenhamos o pedido de ser informais. Aí nós temos os nossos truques lá, mas não dá, até por conta das garantias. É importante isso. Mas, tirando esse aspecto burocrático, eu tive essa experiência. Foi trocado tudo, não sobrou nada. Fica crédito, fica alguma coisa lá. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, essa é uma experiência que eu tive. Eu tive. Iluminação tem bastante troca também, né? Trocar lâmpada, tamanho de plafon. Tem muitos casos que maridos escolhem a iluminação, chega em casa, a mulher não gosta, tem que trocar. Isso é verdade. Bastante. Isso é real. Isso nós temos também essa situação onde o marido escolhe algumas torneiras e a gente entrega a torneira. Mas isso é bom, viu? Porque o marido escolhe a torneira mais barata. Aí depois chega verdade, a esposa, né? Quer que você... Eu vou lavar mais louça que você, pode pegar aquela bonitona lá. Marcelo. E muitas vezes ela mesmo volta e fala, não é isso que eu pedi. Não é isso que eu pedi. Eu quero isso. Tá bom, não tem problema nenhum. No caso nosso, nós temos que atender o primeiro pedido. Como qualidade nós temos, ponto. Tá? Isso é sem problema. Aí, o pedido seguinte preço um pouco melhor. Aí vai depender, né, no caso de vocês, deve ter produtos, lâmpadas assim, assim, assado, disjuntores assim, assim, assado, assim como nós, tem torneiras assim, todas de qualidade, mas umas são mais bonitas, outras são douradas, outras são prateadas.
E os maridos escolhem as mais baratas, com qualidade. O marido geralmente compra um material básico e acabamento é a esposa que É a esposa, compra. É. isso. Lá na elétrica também, a mesma coisa. Então vamos lá. Respondendo a pergunta que eu te fiz sobre o custo da obra, está muito relacionado a isso que a gente acabou de falar. Tá. Porque imagine o seguinte, quando você vai fazer uma casa, né, tem alguns materiais que são os mesmos que são utilizados numa casa de baixo padrão e também é utilizado numa casa de alto padrão. Exemplo, você vai fazer uma tubulação que capta a água pluvial de um telhado, né, e vai até lá a sarjeta. Exemplo, você vai colocar um tubo de 100 ou um tubo de 75, que é o mesmo tubo que você usa lá na casa do Alphaville, na casinha lá do bairro, né? O mesmo. Agora, quando chega no acabamento, na escolha das torneiras, na escolha da iluminação, e aí o seu bolso é o meu guia, entendeu? Então, aí o orçamento dispara. Para responder a pergunta é o seguinte, em média, porque isso interfere muito no orçamento, e o que é levado em consideração, por exemplo, louça, está nessa conta de material hidráulico ou está num item à parte, louças e metais? Acabamento, né? Então está nos acabamentos, né? Na elétrica a mesma coisa, está luminárias embutidas nessa conta ou não está luminárias embutidas nessa conta, né? Mas em geral, a elétrica ela custa um pouco mais caro do que a hidráulica, a elétrica, ainda mais com o preço dos cabos que estão hoje, elas custam um pouco mais caro, mas uma em torno de 7%, outra em torno de 6% do valor da obra. Olha, passei perto, hein? Me sopraram aqui alguma coisa ali no canto, ali, ó. E isso é muito importante o que você está falando, e é um dos grandes motivos que a gente não vê, porque por produto barato, se ele representa pouco no conteúdo total da obra. Não tem sentido você procurar só preço, se ele não vai representar nada. Só que tem um problema muito interessante, ou uma dificuldade, né, um problema, que tanto na parte elétrica, na parte hidráulica, depois da casa pronta, é complicado você consertar. Tá tudo embutido, tá tudo dentro de parede, dentro de laje, e aí se você negligenciou no produto, você vai ver que esses 6, 7, esses 13%, 14% teriam valido a pena. Não tem o que fazer. Você passa um cano, por exemplo, por baixo do piso. E daí? E quando eu falo dos 13%, 14%, ainda tem incluso aí a mão de obra, né? Tá junto? Então assim, é um custo teoricamente baixo. Baixo, né? é baixo. É baixo. E o que eu queria perguntar, Edson, é o seguinte, assim, tanto para Edson quanto para Ju, uma dica que vocês dão para quem está construindo e reformando, né? Porque eu sei que, por exemplo, a parte hidráulica, às vezes vale a pena você colocar uma bitola de cano, às vezes um pouco maior em algumas situações, sei lá, para não ter um entupimento, alguma coisa nesse sentido, né? E na parte elétrica, eu já vi, por exemplo, lá no condomínio dos meus pais, no prédio, o prédio não pode colocar ar-condicionado porque o cabo, né, não suporta. Então, tem alguma dica, assim, na experiência que vocês têm, que vocês dão para quem está construindo e reformando na parte hidráulica e elétrica sobre isso, assim, algum toque que vocês dão que é importante? Olha, na questão hidráulica, eu vejo que é muito importante, aí é interessante isso, que o proprietário ele faça um diálogo bem aprofundado com o engenheiro dele, não escute só o que ele ouviu falar por aí e fale, olha, eu vou fazer isto, isto, isto e isto, sabe? Para que ele não corra o risco porque é o proprietário que manda, é ele que diz. Você pede para uma arquiteta fazer uma planta, muito bem, ela faz uma planta maravilhosa, toda a parte estrutural, os quartos, muito bem, muito bem. Quando você vai construir, você pega essa planta e dá na mão do engenheiro. Se você não tiver uma conversa com o engenheiro, fala assim, olha, ela fez isto, mas aqui, ó,
que ela fez isto, eu vou fazer por 2 ar-condicionados. Eu vou pôr um tanque e uma pia. Tá certo isso? Então, é preciso que a gente tenha esse diálogo com o profissional e não fique só numa coisa que é isso e pronto. Quando eu construí minha casa, muitas coisinhas ficaram para trás, porque eu deixei para arquitetos bons, hein? Engenheiros excelentes. Mas eu vi que alguma coisa faltou. Então, o que eu orientaria, o que eu daria uma opinião? Sempre que você vai construir, e vale para reforma, que você não vá no ímpeto, pergunte. Olha, mas e isto? E aquilo? Não tenha vergonha ou medo de perguntar as Não coisas. pode Tem gente ter, que fala, não "Ah, pode, vou, né? né?" Não pode ter. Uhum. A minha filha, por exemplo, agora, quando ela foi para mudar e foi passar o cabo da internet, né? O conduíte estava entupido, porque não foi tomado o devido cuidado. Não que o conduíte estava estragado, talvez a medida, pode ser, acho que não. Alguma obstrução que tinha lá. Então é preciso isso, que você diga, olha, eu vou passar um cabo disto, eu vou passar um cabo daquilo, eu vou pôr um tanque disso, eu vou pôr uma máquina de lavar, uma máquina de passar, e aí sim, porque faz a obra. Aí depois eles começam a comprar todo tipo de aparelho eletrodoméstico, mas não estava previsto isso no projeto. Não estava. Como é que faz? Então, assim, se eu tivesse que dar uma opinião, para todo mundo, olha, converse com o seu engenheiro sobre aquilo que não está ali na planta, que você queria pôr. Na questão hidráulica, o que acontece muito, que a gente observa, é a falta de ralos de escoamento. As pessoas não se atentaram para isso e começam a pôr, até furou piscinas onde não estava previsto. Depois eu inventei, vou pôr uma piscina aqui, mas não tem escoamento, como é que faz? Então, assim, como opinião, é conversar bem, para não correr o risco de, depois que a obra está pronta, ver se tem esse espaço. Bacana, boa. Vamos lá. E aí, Bom, eu acho que o primeiro ponto ali é a obra tem que ser bem pensada e bem planejada, né? A gente pensar tudo com calma, porque a gente está falando de segurança, tudo que a gente fala de elétrica é segurança. Então, um bom planejamento, uma boa orientação do que vai ser feito, contratar profissionais com mão de obra qualificada, então estudar realmente quem são os profissionais que você está contratando para sua obra, desde o eletricista, ao engenheiro, ao arquiteto, e também olhar bem os produtos, né? Então, não é... Hoje no mercado está surgindo muitas marcas que dizem ser qualificadas por aqueles produtos, porém com um preço super inferior e uma qualidade inferior. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas marcas que estão surgindo, qualificações, certificados, dimensionamento, garantias, dimensionamento. É uma marca de procedência, não é? Qual que é a reputação daquela marca? É o know-how dela fazer aquele produto, então a gente tem que pensar bem no produto que a gente está comprando. Óbvio que o preço importa, no final de tudo vai fazer diferença na sua obra, porém a gente tem que se atentar aos produtos que a gente está comprando. O que a gente mais vê retornar lá na loja é produtos que o cliente comprou com preço mais barato e teve que comprar de novo, porque não atendeu o que ele precisava. Não teve a luminosidade que ele queria, não funcionou o tempo previsto. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com os produtos que a gente compra e verificar. Tem certificações, tem Inmetro, tem garantia. Então, acho que isso é uma das dicas mais importantes. Profissional qualificado e os produtos de qualidade. Eu acho que vai fazer toda a diferença no final da obra. Legal demais. Eu acho que foi muito bom o papo. Acho que a gente conseguiu responder bem. Uma hora, já que estamos falando, nem parece. Né? Conseguimos responder bem a pergunta do tema do podcast, né? Sim. Se você não quiser ter que se preocupar com nada disso que a gente falou, é só contratar uma construtora como a minha, né, Marcelo? Que aí eu cuido de tudo, né? E resolvo tudo com eles lá, vocês não precisam nem ir na loja, né? Mas enfim,
Eu acho que, assim, como resposta, foi muito do que a gente falou, que é da importância do relacionamento com o lojista, né? Ter um técnico do seu lado lá para poder te orientar, ter um projeto de instalação, tudo isso é muito importante. Bom, eu queria que vocês deixassem o contato, caso as pessoas queiram comprar na loja de vocês. Bom, a gente consegue ter contato no Instagram da Andra e no site também, que é andra.com.br. Vocês conseguem ter contato com a gente lá também. E a Santa Inês? O nosso contato é através das redes sociais, é Hidroinês, @Hidroinês, né? Isso. Pelo Instagram e também pelo telefone 3232-6700. Boa, Muito bom. boa. E o guia do construtor? Como é que eu faço se eu sou um lojista para anunciar e também se eu sou um cara que vou construir, né? Beleza. O quanto isso é importante para mim? Então, hoje, né, o Guia do Construtor, a gente está se especializando, né, cada vez mais em criar comunidades dentro do mercado da construção, né? Então, a gente está muito preocupado com quem está construindo e reformando. Então, se você está construindo e reformando, é só acessar o nosso site, guiadoconstrutor.com.br, o nosso Instagram, @Guia do Construtor. E se você é lojista ou profissional, nesses mesmos canais, é só você entrar em contato para participar dessa comunidade que cresce cada vez mais aí na área da construção. Boa. E se você gostou desse conteúdo, tem muitos outros. A gente já gravou mais de 140 episódios para ajudar as pessoas aí que têm interesse na construção civil. Entra no canal lá, você vai maratonar nas playlists que tem. A gente já gravou muito sobre impermeabilização, com arquitetos aqui da cidade. Muito legal. E a gente está nas principais plataformas de áudio também, para você escutar um áudio gostoso, com uma musiquinha de introdução, né? Bem legal. Bom, é isso, Marcel. Muito bem. Fechamos mais um? Mais uma. Então, muito obrigado. Compartilha, comenta, curta aí. Um grande abraço e tchau.